Meus irmãos, a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o começo. E eu quero meditar com os irmãos nesta leitura que fizemos, pensando na vida, na integridade, na pessoa de Josué. Josué, desde sempre, ele esteve envolvido na obra do Senhor. Vou repetir. Josué, desde sempre, esteve envolvido na obra do Senhor. Esse versículo me chama a atenção, ou estes versículos. A Bíblia, ela é cheia de enigmas, de paradoxos, de palavras que aos olhos e à mente humana jamais conseguiríamos chegar na íntegra do que ela foi escrito. Só para os irmãos entenderem. Este livro de Josué, se fosse eu ou você que fosse escrever ele ia terminar falando das grandezas, das conquistas que Israel havia conseguido já nas terras que o Senhor prometera a Abraão, a Isaque e a Jacó. Mas esse livro encerra falando da morte de 3 homens. E isso me chama muita atenção, porque nós cristãos trabalhamos e trabalhamos muito pensando na eternidade. Está pensando nisso ou não, irmão? Porque se nós trabalharmos para o Senhor, ou se nós vivermos esta vida, Paulo escreve, pensando só nas coisas daqui, somos inúteis. Observe que esse texto que lemos diz sobre Josué, sobre José e sobre Eleazar. Eu quero me deter essa noite, se o Senhor assim me permitir, meditando apenas em Josué, na sua sepultura, no dia da sua morte, no dia que ele tombou, no dia que a sua voz foi silenciada, no dia em que as suas mãos já não pôde mais fazer nada, no dia em que o carregaram. Algum tempo atrás eu disse para os irmãos que de um tempo para cá eu comecei a olhar para a morte mais de perto e ver nela, e ver o quanto ela está próxima de cada um de nós, o quanto ela está presente. E a Bíblia diz que lá para onde vamos, se é que não formos arrebatados, mesmo se for arrebatado, para onde vamos não tem plano e nem projeto. Josué nos dá uma série de exemplos na sua vida. Primeiro, Josué passa 40 anos desconhecido. Quarenta anos servindo a Israel e servindo a Deus sem ninguém o conhecer. Até porque o nome dele era Oséias.
Daqui a pouco nós vamos ler. Hoje nós, infelizmente, quando eu digo nós, estou falando de uma forma geral, dá uns 2 pulos, uns 2 gritos, uns 2 glória, já pensa, vou ter que ir para a rede social. Vamos abrir um canal, fazer umas lives e tornar importante. Olhe para mim. Só que quem age dessa forma não está preparado para os dias de crise. Para os dias difíceis que vêm, que nos espera, que pega nós na espreita. Eu acho lindo demais a história de Josué. Josué, desde que saiu do Egito, ele já trabalhava duramente para o povo de Israel entrar na terra. Mas ninguém sabia quem era Josué. Josué me ensina um dos grandes exemplos de Josué. Moisés sobe para o monte. Arão fica no tabernáculo, ou fica no tabernáculo. Josué fica no meio. A Bíblia diz que Josué vem para o pé do monte. Ele não está nem dentro do arraial e nem no monte. Aleluia. Ele fica no meio. Você está entendendo isso, meu irmão? Por quê? No monte ele não pode subir, porque ainda não é o tempo dele subir. No meio do arraial ele não pode ficar, porque o povo ali está intencionado em pecar e distanciar-se de Deus. Por isso ele fica no meio. É um dos grandes sentimentos que nós precisamos de ter na nossa vida. Aleluia. Nós não podemos avançar às vezes porque ainda não é tempo, mas também nós não podemos misturar porque ali não é o nosso lugar. Nós não podemos adiantar o passo porque há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Aleluia. Mas também nós não podemos ficar aquém da sorte para não ser misturado com aqueles que não quer Deus, que não quer saber das grandezas de Deus, que não quer nem entender o que Deus quer fazer. Por isso precisamos ficar no meio e o Senhor nos sustentará em tudo. Quando o arraial em peso peca, que Deus fala, Moisés, desce lá porque já deu problema. E Moisés começa a ouvir um barulho. Quando Moisés desce, Josué está ao pé do monte. Aleluia. Josué, Moisés, o senhor está ouvindo esse alarido? Será que tem alguma vitória lá? Aí Moisés disse assim, não, esse barulho não é de vitória não. Esse barulho aí é diferente. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, e a história também diz, Moisés ficava no tabernáculo que era fora do templo. Mas Josué todos os dias estava ali, servindo Moisés. Ele vinha ao tabernáculo servir Moisés. Ele voltava para o arraial porque tinha a sua família. Ele vinha para o tabernáculo servir Moisés. Ele voltava para o arraial porque tinha a sua família. Glória a Deus por isso. Esse texto que nós lemos diz: depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, olha aí que maravilha, faleceu com a idade de 110 anos. Que coisa
coisas, essas coisas que eu estou te narrando. Mas a coisa principal desse texto, que o escritor escreve, ele está dizendo que é a partir do verso 14, aí do capítulo 24. A partir do verso 14, Josué chama o povo e faz uma nova aliança, um novo compromisso com o povo de Israel. Josué chama eles e os determina, e explica, e mostra a grandeza de Deus, e roga a eles que não esqueça do que o Senhor Deus fez para com eles. Josué, já perto de morrer, aleluia, ainda estava preocupado com o povo de Deus, com a obra de Deus e com Deus. Verso seguinte: sepultaram na sua própria herança. Aleluia. Isso aqui é maravilhoso, irmão. Isso aqui é sublime. E nós vamos entender por quê. Abra sua Bíblia. Josué capítulo 1. Do verso 2 ao verso 5. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ler. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do teu pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o grande mar. O poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Você pode dar glória a Deus por isso, meu irmão? Josué, Senhor, Moisés, o meu servo, é morto. Agora você levanta e passa esse povo do Jordão. Você, Josué, vai fazer esse trabalho. Glória. Porque eu te escolhi para isso. Sabe quem sabia dessa escolha de Josué? Nem Moisés. Eu te escolhi para isso. Diga comigo assim: Senhor. Diga com raiva: Senhor, me guarda dos riscos da tua herança. A gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, com aquilo que Deus nos dá.
Não, que isso, pastor? Deus me deu, agora acabou. É aí que você se engana. E vou te dar alguns exemplos. Conseguimos a terra, que beleza, e tal, e lá vai, e entra para dentro, e já derruba Jericó, e que maravilha. De repente, vai numa cidadezinha pequena, por nome de Ai, e perde a guerra. Volta para trás desesperado, o que aconteceu e tal. Aí Josué vai consultar a Deus. Josué, tem pecado no meio do povo. Cuidado com isso. Passa em revista o povo. Glória. Achou um homem em pecado. Quando nós lemos este versículo que acabamos de ler, que diz assim, e fora sepultado na sua herança. Vou repetir, e foi sepultado na sua herança. Preste atenção que eu vou te dizer. Foram 3.200.000 que saíram do Egito nessa esperança de adquirir a herança. Esse povo saiu do Egito na esperança de entrar na terra de Canaã. Entre eles tinha Datã, Coré, Abirão, suas famílias. Mas os riscos do caminho não deixaram este povo entrar nesta herança. Vou piorar mais a conversa. Deus nos trouxe aqui esta noite para falar com cada um de nós no particular. Tem muita gente escandalizada com a igreja, com pastor, com crente, com Deus. Só não está escandalizado com o diabo, mas com o resto, e nem com o mundo. Porque não observou corretamente como que funciona o agir de Deus na vida de cada um de nós. Para cada um, Deus tem uma chamada específica. E Josué entendeu isso muito bem. Teve seus deslizes ministeriais? Claro. E por que ele teve esses deslizes, pastor? Sabe por quê? Para que só o Senhor seja sem defeito. E olha que Josué representa Cristo. Josué é aquele que deixa a lei para introduzir a graça. Eu já ensinei aqui na igreja que Moisés não podia entrar na terra. Mas quando eu leio esse versículo que nós acabamos de ler, é interessante nós lermos e prestarmos atenção. E Josué fora sepultado na sua herança. Louvado seja o nome do Senhor. Coisa esta que Moisés queria. Mas não pôde entrar. Sabe por causa de quem? Do povo. Quem disse isso para ele foi Deus. Aleluia. Moisés lutou demais para adquirir esta herança, mas não pôde entrar por causa do povo. O povo danou uma murmuração, e aquela lamúria maior do mundo, os irmãos conhecem. E Deus fala para Moisés: Moisés, fale com a rocha. A outra você usou a vara, mas agora eu não quero que você use mais a vara, Moisés. Você agora vai usar a
palavra, porque a palavra será maior do que a vara. A palavra, você não precisará mais de conduzir nenhum subterfúgio para levar o povo aos meus sinais. Os meus sinais serão pela palavra. Mas o povo oprimiu tanto Moisés que ele toca na rocha. E quando ele toca, Deus disse: Moisés, você deu mais ouvido para o povo do que a mim. Você não pode entrar na terra. Você verá de longe, mas não vai entrar. Queridos, nós estamos lutando para ir morar nos céus. O nosso descanso é os céus. Eu vejo aqui as promessas. Quem tem promessa de Deus, deixa eu ver. Quem tem promessa de Deus, deixa eu ver. Eu acho lindo os pregadores, eu até também gosto muito de fazer de vez em quando, dizer assim: meus queridos, até engrossa a voz, fico invocado, né? Meus queridos, nesta noite eu quero dizer para vocês acerca das tuas promessas. Quem tem promessa da glória, quem tem promessa fica de pé para adorar. Quem tem promessa, e é bom, nós temos promessa. Quem tem promessa, deixa eu ver. O segredo não está na promessa em si, querido. O segredo é ir até o fim. Olhando para esta promessa e dizendo assim: eu estou aqui porque o Senhor me prometeu. Isso está acontecendo porque o Senhor me prometeu. E se o Senhor me prometeu, eu devo fidelidade a Deus. Vou repetir: se o Senhor me prometeu, eu devo fidelidade a Deus. Porque a minha maior preocupação, meus irmãos, é no caminhar e conduzir esta promessa. É no passar dos dias, é no passar dos anos. Nós vamos ler alguns versículos aqui, tem muitos que saíram com este pensamento, mas na jornada desistiram, desanimaram, frustraram, olharam para as lutas e achou que as lutas eram maior do que Deus. Querido, você que está aqui esta noite, o seu Deus, o nosso Deus, Ele é maior do que qualquer luta. Números 14. Verso 8 e verso 9. E se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nolo dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco, não os temais. Nós estamos falando da terra prometida. A Bíblia diz que Moisés mandou 12 espias para espiar a terra. 12 príncipes, cada um representando a sua tribo, cada um falando pelo seu povo, cada um sendo o porta-voz da sua tribo. Entraram e peregrinaram por toda a terra. Voltaram agora com a notícia e começaram a dizer: a terra é boa, mas
Só para os irmãos terem uma noção, e os irmãos são sabedores disso, que eles trouxeram um sinal, e o sinal era um cacho de uva, gastava 2 homens para carregá-lo, o tanto que a terra era boa. Levanta a tua mão. Mas esta, para onde nós vamos, é bem melhor. Não deixe, ouça, não deixe as lutas desta vida, ou aquilo que o Senhor te designou, tomar conta do seu coração. Porque muitas das vezes, ou todas as vezes que Deus me designou para uma obra, ela era bem maior do que eu. Ela era bem maior do que minha capacidade. Ela é bem maior do que eu penso que posso fazer. Mas eu esforço e espero. Vou repetir, eu esforço e espero. Eu esforço e espero. Quando eles voltam, 10 deles deixou com que o que eles viu tampasse o seu entendimento sobre a grandeza de Deus. Glória. Agora levanta Josué com esses versículos que nós acabamos de ler. Levanta Josué no versículo 8 e diz: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e a nos dará. Tá bom. Vocês estão olhando para o gigante, mas eu estou olhando para Deus. Deus é tão lindo, que quando eles entram na terra, a terra dos gigantes maiorzão, assim, aqueles mais brutão, aqueles que mais fez aqueles homens escandalizar, aqueles mais assim, graúdo, que não temia nada. Deus falou: vocês não vão ter nem que brigar com esse povo, aleluia, porque eu vou expulsar eles daí, com mosquito, não é com espada não. A Bíblia diz que as vespas expulsaram os gigantes. Deixa de limitar Deus, meu irmão. O que Deus mais quer é que cumpra na minha vida e na sua esse versículo, ó, e repousou na sua herança. Só que isso aqui, queridos, não é assim, tome e leva não. Ou você acha fácil ser crente? Viver uma vida de cristão, passar as lutas que nós passamos, enfrentar as adversidades que enfrentamos? Não, mas nós estamos olhando para uma promessa, aleluia, glória a Deus. Não turbes o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse, eu não vos o teria dito, aleluia. Irmão, esta terra aqui era uma promessa para Abraão, Isaque e Jacó. A terra que nós vamos é uma promessa de Cristo Jesus para nós. Repouso garantido, mas existem os riscos e as adversidades que sobrevêm. Josué diz: gente, pelo amor de Deus, se Deus nos ajudar, se Deus olhar para nós, Ele nos entregará esta terra na nossa mão. Verso seguinte ele diz, verso 9, aleluia, somente, olha o que o Senhor está dizendo pela boca de Josué para aqueles homens:
Mas deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão. Tenha cuidado. Sabe por quê? Deus usa as pessoas para nos avisar, mas às vezes nós cegamos o entendimento, não queremos ver e nem ouvir. Mas nesta noite, que o Espírito do Senhor abra o nosso entendimento. Eu acho difícil, mas só Deus para dar conta de gente. Só Deus, não tem outro não. E um dia Deus ainda estava por conta, né? Quando toma uma decisão, acabou. Não, é assim, pronto. Não, gente, peraí, não é assim não. Não, é assim. Calma, não, eu quero casar. Peraí, não está na hora, não mexe com isso. Não, porque eu caso com ela, eu morro solteiro. Rapaz, vai devagar com isso. Todo mundo está falando que não, só você que quer. Aí depois ainda quer culpar Deus. Mas vamos aqui para esse texto. Deixa esse negócio de casamento para lá, né? Estou usando de casamento só para você entender. Deus está te falando assim: eu não te quero mais nesse emprego aí não. Senhor, mas eu vou passar fome. Ei, olhe para os pardais. Deus já não está falando com você faz dia. Pelo amor de Deus, presta atenção. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos crer num Deus que nos sustenta, nos alimenta, nos guia, nos guarda, nos prospera. Pastor, você está mandando largar o emprego? Não, estou mandando para você ouvir a Deus. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Segundo, não tenha medo. Aonde Deus está, não cabe lugar para o medo. Glória a Deus. Aleluia. Você pode até estar com as pernas tremendo assim, ó, mas você tem que ir avante. Tenha coragem. Aleluia. Eu vejo Davi aqui, ó, aquele gigante. Não tem uma figura melhor do que Davi. Pensa num gigante grande, bom de guerra. Aí Davi falou: você vem a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Eu posso até estar meio cismado, mas eu não estou com medo não, gigante. Deus está comigo. Para repousar na sua herança, crente, você tem que ter esta mudança de vida. Confiar no Senhor, não ser rebelde e não ter medo. Pastor, eu estou pensando uma coisinha aqui. O que você está pensando, irmão? Deus falou comigo, mas eu estou com medo. Com medo de quê, meu? Esses tempos o irmão me procurou: pastor, veio um negócio dentro da minha cabeça para me entregar uma palavra para o irmão, mas eu estou com medo, eu não sei se é da carne ou é do diabo. Eu falei: não é nenhum dos dois, irmão. Primeiro a carne quer outras coisas, depois o diabo não tem isso aí não. Isso é Deus purinho na sua vida. Acaba esse medo e faz. Vou te apertar só um pouquinho. Quando era lá do mundo, era um machão. Quando era lá no mundo, era: aqui comigo é o seguinte, escreveu no leu, o pau comeu. Agora aceitou Jesus. Tá aquele negócio. Como é que é isso? Não tenha medo. Não tenha medo. Pastor, vamos me criticar. Eu estou nem que me critica, rapaz. Eu quero ver no final eu deitado na minha herança. Aleluia. Eu estou importando com o penteado do meu cabelo, rapaz. Eu estou querendo é que no final eu esteja em repouso na minha herança. Não tenha medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo deles. Deixa eu profetizar na sua vida. Levanta a sua mão. Os outros ao seu redor vai ficar com medo, mas você fique firme. Deus não está contando com os outros, Deus está contando com você.
Os outros vai arredar, que é uma série, andou em uma série, que há. Os outros vai arredar tudo, mas você fique firme. Seja dos valentes de Davi. Tem um dos valentes de Davi que a Bíblia diz assim, ó. Eu acho que é Aiô, filho do Ararita. Diz assim, ó. E quando todo mundo afastou do campo de lentilha, ele pôs na frente. Falou, agora é comigo. Aleluia, glória a Deus. Ei, Josué, não tenha medo. Irmão, eu estou com a boca cheia de ferro aqui, que está uma benção. Mas eu vou continuar pregando. Na hora que trava a língua, trava os beijos, eu saio outra palavra, mas vamos que vamos. Não tenha medo. Os outros podem arredar, mas você fica firme. Não, mas todo mundo foi. Pois é, eu não sou Maria que vai com os outros, não, companheiro. Eu vou com o Senhor Jeová. Ou você acha que aqui Deus já não estava pondo Josué à prova? Hã? Deixa eu te dizer, tanto é que os 10 príncipes, esses 10 príncipes, morreram no deserto. Todos eles morreram no deserto. Aí o Senhor disse assim, vocês não querem não? Quer enfrentar não? Quer só de mãozinha beijada, né? Quer enfrentar não? Volta para o deserto. Você vai morrer tudo lá. Josué já agora sabendo que vai morrer, porque crente fiel sabe até o dia de morrer, irmão. E não está esquentando com a morte também não. Ele chama os parentes, os amigos, fala, ó, vem cá, porque agora eu vou mesmo. É assim, 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 tchau e benção. É só você ler a Bíblia, você encontra aqui muitos. Quem sabe passa um filme, quando Josué está recitando esses últimos versículos ali, pondo o povo em ordem, dizendo, busca a Deus, teme a Deus. E Josué recitando. 40 anos no deserto. Josué vai no velório de Arão. Arão não entrou na terra. 40 anos no deserto. Josué sendo príncipe, até então chamava Oséias, sendo príncipe, foi no velório dos outros 10 príncipes, um por um. Quem sabe Josué chorou muito no velório deles e dizendo, meus irmãos, vocês tinham que ter me dado ouvido. Por quê? Porque agora vocês estariam em descanso na terra prometida. Pastor, mas um culto de posto de diretoria, só está falando da morte? Estou. Eu não mando em mim. Quem manda em mim é o Espírito do Senhor. E foi essa palavra que Ele pôs no meu coração. Ser fiel até o fim. Ser fiel até o fim e receberá a coroa da justiça. Vamos ler mais? Como é que como é que conseguimos ser fiel até o fim? Números 27, do 18 ao 23. Já estou terminando, porque o relógio já está mandando eu parar. Então disse o Senhor a Moisés, toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles. Põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme o seu dito, sairão. E conforme o seu dito entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar,
o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele pôs as mãos, e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Glória a Deus. É interessante a Bíblia. Se você for ler lá, nesse mesmo capítulo, a partir do versículo 15, você vai ver uma conversa de Deus, de Moisés, para com Deus. O Senhor diz: Moisés, você não vai entrar na terra. Aí Deus diz assim, e Moisés disse: Senhor, já que eu não vou entrar na terra, põe um homem no meu lugar. Ou seja, parece que eu estou olhando assim, Senhor. Quem? Glória. É Deus dizendo assim: Moisés, tem um homem pertinho de você que já tem o meu espírito. Oh, por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque o interessante não é esse dia aqui que Josué é consagrado diante da congregação. Não. O interessante é o versículo que nós lemos na leitura inicial. É Josué descansar na sua herança. Só acontece isso porque nele tem o Espírito de Deus. Levante a tua mão. Em mim e em você também tem o Espírito de Deus. Por isso nós vamos descansar com segurança na herança prometida. Moisés, você vai pegar Josué. Ele tem o meu espírito. E você vai chamar o sacerdote Eleazar. Você vai trazer ele diante da congregação e impor as mãos sobre ele. Ou seja, a autoridade que está sobre você vai passar para ele. Moisés, você está achando? Aqui é eu comparando com cabeça de pregador, é um problema sério, né? Você está achando, Moisés, que Josué não dançou diante daquele bezerro, por quê? Moisés, você está achando que Josué não conspirou junto com aqueles 10, por quê? Ou você acha, Moisés, que enquanto o povo estava no arraial festando, presta atenção no que eu vou te falar, irmão. O povo está no arraial festando. Moisés está na presença de Deus. A festa envolve a carne. A presença de Deus envolve o espírito. Mas Josué não está nem na carne e nem envolvido no espírito, mas está aqui atencioso ao querer de Deus. Aleluia! Está entendendo isso aqui, querido? Tem momentos na minha e na sua vida que o Senhor deixará nós decidirmos. Deus não fala, aleluia. O mundo te convida e você fica ali esperando. Não posso ir para o mundo. Por quê? Porque a minha vitória está ali, ó, está no Senhor. Levanta a tua mão. Quem te sustenta aí no lugar neutro se chama Espírito Santo de Deus. Todo crente passa na sua vida os lugares neutros, ou não? Irmão, tem hora que a gente ora, pensa, minha oração não passou nem da minha cabeça.
Tem dia que a luta toma conta, o céu fica tenebroso, você pensa agora não tem mais jeito. Só que deixa eu te avisar, jeito tem. Você veio à igreja é porque o Espírito do Senhor está te sustentando. Só trocando a miúda assim, é Deus falando assim: ô Moisés, você nunca reparou não que Josué é diferente desse povo tudo? Aleluia. Que manterra é macio, não manter assim. Você nunca reparou não, ô Moisés? Aleluia. O cuidado que Josué tem com o templo, com o tabernáculo, com as minhas coisas. Você nunca reparou isso não, Moisés? Aleluia. O tanto que Josué é preocupado com o culto, com as coisas que acontecem, todo dia cedo ele está lá. Você acha que isso é a vontade própria dele? Não, é porque o Espírito, meu Espírito está nele. Outra coisa, Josué, que eu quero te explicar, Moisés, eu quero te explicar uma coisinha. Você nunca reparou a casa de Josué, não? Foi Josué quem chamou todo mundo e disse assim: hoje vocês vão decidir quem que vocês vão adorar, ou a Deus, ou a Baal, ou a esses deuses aí. Não, nós vamos servir a Deus, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Levanta a tua mão. Para repousar com segurança, você tem que ter certeza. Pensa numa coisa que Josué tinha certeza: eu vou continuar servindo ao Senhor. Eu vou continuar crente do mesmo jeitinho de quando eu saí do Egito, porque eu não vou esquecer de nenhuma vírgula do que o Senhor fez para mim de lá até aqui. Nós somos tendenciosos para esquecer, somos não? Somos. Abre sua Bíblia, para nós terminar. Josué, capítulo 19. Verso 49 e verso 50. Acabando, pois, de repartir a terra em herança segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Segundo o dito do Senhor, lhes deram a cidade que pediu, Timnat-Sera, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Sabe qual é o maior problema nosso? É que nós estamos querendo comer só sopa de macarrão, só que é moleza. É ou não? Olha o texto que nós acabamos de ler. Primeira coisa, Josué não repartiu terra para si. Não. Por quê? Para não fazer juízo de valores. Se você for ler os termos, você encontra quando Deus leva Moisés ao monte. Ali Deus dá os termos. Essa parte é de Dan, essa é de Manassés, essa é de Efraim, essa ali é de Judá, essa aqui é de Zacá, aquela lá de Zebulon. Deus dá os termos. Glória. Pastor, eu não sei como que eu vou fazer quando eu ficar velho. Eu sei, irmão, paga o INSS. Aproveita que você está pagando o INSS, paga a Pax.
Do que você está falando, pastor? Estou falando que Deus quer te abençoar na velhice. Outra coisa linda. Josué, irmão, presta atenção. Josué era o líder. Josué deu as terras para cada um, correto? Se fosse político brasileiro, tinha tirado um terço de cada uma, mas não é. Tinha feito fosse no Congresso. O que eu acho importante aqui, nesse texto, pastor César, pastor Pedro, obreiros, é que é o povo que dá a herança de Josué. Depois que ele reparte de todo mundo, que fica sem nadinha, os príncipes, o povo reúne e fala: não, Josué, você vai ter uma herança. Qual é a cidade que você quer? Se fosse eu ou você, ia de imediato pedir Jericó. Não, me dá Jericó. Não, me dá a cidade tal, edificada, tudo prontinho. É ou não? Mas Josué pede uma cidade toda destruída. Que é para não deixar margem para ninguém. Josué aprende isso aqui, sabe com quem? Com Abraão. Glória. Abraão vai para a guerra e vence os reis. Quando ele volta, o rei, se não me falha a memória, de Salém, chega para Abraão e diz: Abraão, deixa eu te falar, pode pegar tudo, me devolve só o povo. Pega o ouro, pega a prata, pega tudo. Ele falou: não quero nem um cabelo de um cabrito. Aleluia. Por quê? Para amanhã você não dizer que eu enriqueci com o que você me deu. Quem me enriquece é Deus. Quem me sustenta é Deus. Quem me dá descanso é Deus. Quem cuida da minha família é Deus. Quem age ao meu favor é Deus. E quem vai me dar descanso é Deus. E se Deus quiser te prosperar, querido, Ele te prospera numa terra onde não dá nada. Ele te prospera vendendo sabão. Ele te prospera nas pequenas coisas. Os teus olhos vão ver algo esperançoso, aonde todo mundo passou e não viu. Sabe por quê? Porque o Senhor é fiel com quem é fiel com Ele. Vamos de pé. Vou parar por aqui. Aleluia. Depois destas coisas, tudo isso aqui que eu te falei hoje, depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu e foi sepultado na sua própria herança. Aleluia. Vou repetir. E foi sepultado na sua própria herança. Onde o povo reuniu e disse: olha, dá tal lugar para ele. Vamos dar tal lugar. Então tá. Aí o texto disse que ele, quando terminou de dividir as terras em território delimitado, os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles. Verso seguinte, verso 50. Como o Senhor tinha ordenado
Deram-lhe a cidade que lhe havia pedido, Timnat-Sera, nos montes de Efraim, onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu. Aí a gente lê a promessa, mas Deus falou que é onde eu pôr as pontas dos meus pés, Ele vai me abençoar e não sei o quê. É ou não? Ele vai te abençoar. Só que tem os meios. Tem os meios para eu e você repousar com segurança. Soberano Deus e Pai, nós te louvamos. Agradecemos ao Senhor por tudo.